Como você pode esperar que voemos como você? Você é especial, divino. Como podemos voar como você? Então, gente, como estão vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. E essa frase maravilhosa é extraída do livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Esse livro é maravilhoso. É um livro que eu tenho emprestado de uma amiga que me emprestou há muitos anos atrás. Inclusive, eu sou muito grata por ela ter compartilhado essa leitura comigo. Se ela está aí me assistindo, ela já vai pedir o livro de volta. Mas então, gente, esse livro é tão maravilhoso que eu cito uma frase do livro no meu próprio livro. Na página 59 do meu livro, eu falo algo sobre Fernão Capelo Gaivota, de uma frase fantástica que encaixa perfeitamente na mensagem que eu dei nesse capítulo do livro, né? Então, no capítulo que eu falo sobre essa frase, eu digo assim, que muitas pessoas, elas buscam a paz, a tranquilidade, a alegria, a felicidade, o amor, né? Muitas conseguem encontrar, conseguem ver o caminho e outras não. E aí eu digo, por que algumas conseguem e outras não? E aí Fernão Capelo Gaivota, ele nos responde da seguinte forma: a única diferença, a única de fato, é que eles começaram a compreender o que são realmente e decidiram pôr em prática esse conhecimento. Então, é uma resposta maravilhosa, né? Então vocês veem a diferença, porque muitos encontram o caminho e outros não, né? Então tem várias coisas aí, né? Quando você tem o conhecimento e você não coloca em prática, você não consegue encontrar o caminho, porque nada é melhor do que a própria experiência, né? As teorias são maravilhosas, mas a gente precisa experienciar, né? Então nesse livro, eu não posso contar muito, senão estraga, né, a leitura, mas mostra a experiência de uma gaivota, né, e todo o percurso de como ela conseguiu se aperfeiçoar, se tornar uma gaivota perfeita em seu voo, né? E nós estamos aqui aprendendo a voar, a sair da nossa zona de conforto, a ir além do que nos é colocado durante a vida, além do que nós aprendemos desde a infância, do que nos condicionaram a fazer, a acreditar, ir além das crenças, de ideias preconcebidas. Então, o livro, ele tem uma linguagem assim muito simples, é uma linguagem alegórica, parece uma parábola, né? É um livro atemporal, mas que traz assim um ensinamento tão maravilhoso e profundo, que é uma leitura que vale a pena. E assim, ele é tão bom, que eu quis colocar uma frase desse livro no meu livro, que é para poder, assim, como se fosse fazer uma homenagem a esse autor, Richard Bach, que inclusive a história, né, de como foi feito esse livro aqui é bem interessante. Ele tinha as experiências dele de voo, né? E ele se tornou escritor anos depois, e aí ele escreveu alguns livros, né? E até que ele teve a inspiração de escrever esse livro aqui. Então ele conta que veio toda a história como ele se sentou em frente a uma máquina de escrever e veio como se fosse uma tela de cinema, mostrando toda a cena do livro, e ele ia rapidamente datilografando, né? Naquela época era máquina de escrever, né? Ele ia datilografando toda a cena que ele via, como se fosse um filme. E ele escreveu todo o livro baseado nessa inspiração e nessa visão que ele teve, uma visão transcendental que passou um ensinamento tão maravilhoso e profundo. E esse livro se tornou assim muito conhecido, fez muito sucesso e faz até hoje, né? E o interessante é fazer analogia com as coisas que ele vai falando no livro, né? Tem uma parte que ele diz que
as gaivotas, amiguinhas dele, né? Só viviam para comer, né? Ir para o mar, caçar lá os peixes e tudo mais. E aí brigavam entre elas, disputando os peixes e tudo mais. E dormir. Só vivia para isso. Para voar e lá caçava, pescava, né, o peixe, brigavam entre elas, disputando e dormia. E todo dia a mesma coisa, aquela coisa robótica, né, qualquer semelhança, qualquer coincidência é mera semelhança, e qualquer semelhança é mera coincidência. Então ele diz que aquilo não bastava para ele queria ir além, ele queria algo mais. E ele pensou, nossa, se eu tenho asas, eu preciso explorar, eu preciso voar o mais perfeito possível. E as gaivotas voavam baixo, só até uma certa altura, e ele foi treinando, treinando, se aperfeiçoando e indo além, alçando altos voos. Então, traz muito ensinamento para a gente, né? Nós aqui, quando nascemos, nós aprendemos que devemos estudar, ir para a escola, ter uma profissão, trabalhar, comer, casar, ter filhos, se aposentar e morrer. E muitos vão, eras e eras, vivendo assim, conformados com isso, com só isso. Não vê que podemos ir além de tudo isso, né? A gente aprende coisas durante a vida, acha que a vida é só aquilo e não busca algo mais, né? Então nós estamos aqui trazendo um conhecimento onde mostra que podemos ir além, nós podemos voar e muito além, né? Todos nós somos divinos, somos especiais, somos centelhas divinas, que estamos um pouco adormecidas, mas que podemos acordar, podemos voar. Venha comigo, vamos além. Quanto tempo ainda tenho que viver, inventando mentiras para dizer? Quantas decepções ainda tenho que sofrer, para que eu possa evoluir e aprender? Quanto tempo tenho perdido com tantas coisas que não me completam? E quantos outros seres tenho sido que em tantos outros papéis me interpretam? Me vejo em minha frente, pergunto em minha mente, quando vou ter coragem de me encarar? Me vejo em minha frente, pergunto em minha mente, quando vou ter coragem para voar?